Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e desde já quero agradecer de todo o coração você por estar aí, por nos acompanhar no nosso canal. Isso para nós é um incentivo, é um motivo a mais de fazermos o estudo da Palavra de Deus. Os temas que nós extraímos para os assuntos deste encontro nosso, deste programa, deste canal, são temas tirados da Bíblia, são temas bíblicos e de caráter escatológico, temas proféticos para o tempo do fim. Então, se você puder ter uma Bíblia para nos acompanhar, isso será mais proveitoso, porque ao ler junto conosco o texto ou os textos que na casualidade venhamos a trazer aqui, então ao nos acompanhar você irá ter a mensagem mais gravada na sua mente. Com certeza vai provocar esse efeito, lendo junto conosco o texto bíblico. Agora, eu gostaria de dizer que nós estamos começando o 22º encontro. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, a minha recomendação é que, na medida do possível, que você o faça, para que você não seja apanhado de surpresa, para que você não fique talvez ferido com alguma coisa que venhamos a trazer aqui, porque tudo que nós já falamos, nós já tratamos de forma detalhada, discriminada e temos provado tudo que nós temos falado, tanto através da Bíblia como através de conteúdos históricos do livro ou livros de história. Então, será muito bom você assistir os programas anteriores para ficar mais preparado para o encontro de hoje. Nós temos abordado poderes que dominam o mundo, porque no conflito cósmico entre o bem e o mal, que é o título da série que nós estamos a tratar neste primeiro programa, nesse programa de estreia dos nossos encontros, né? Então, o conflito cósmico entre o bem e o mal, nós percebemos pela revelação de Deus que Satanás trabalha com poderes que fazem a diferença, que fazem a mudança, que transformam o mundo. Então, é um conflito ferrenho entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, enfim. E nós, por nós mesmos, somos incapazes de percebermos este conflito que nós estamos inseridos, que nós estamos participando e somos a peça-chave para o desenrolar deste conflito. Então, queiramos ou não, nós estamos fazendo parte deste conflito e é do mundo invisível para o mundo visível que isso está acontecendo. E Deus, então, nos dá a sua palavra justamente para que tenhamos informações a respeito deste fato. E se você puder ter uma Bíblia para acompanhar, isso será muito bom. Vamos ler aqui, para começar, o que está lá no livro de Efésios. Eu estou aqui com o texto já preparado e vou ler o que está em Efésios capítulo 6, o versículo 12. O apóstolo Paulo, falando a respeito desse conflito cósmico, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Veja, ele só fez menção de poderes de destaque, principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, os poderes que estão querendo nos arruinar, querendo nos destruir, são poderosíssimos, estão muito além da nossa capacidade. Não é à toa que em São João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o nosso Salvador, que é o nosso Criador e mantenedor e Salvador, Cristo Jesus, através da sua palavra, está procurando nos descortinar o invisível, nos revelar o que acontece nos bastidores deste mundo e revelar que há poderes que estão circulando este planeta, seres espirituais que estão muito além da nossa capacidade de dominá-los. E eles então estão mexendo situações para fazer com que os homens sejam enganados e os homens se percam. E Deus está fazendo de tudo para nos chamar a nossa atenção para este conflito
e nos mostrar o caminho aonde nós devemos trilhar para que realmente possamos ganhar a vida eterna. Enfim, então, tratando-se deste conflito cósmico, eu tenho falado dos poderes dominantes. Falei de vários deles. Falei do catolicismo, expliquei pela Bíblia como Deus aponta isso na Bíblia, como Satanás tem usado o papado para fazer com que as pessoas se afastem da Bíblia e olhem as tradições ao invés da Bíblia. Não fique aí, se você é católico, se sentindo chateado com essa minha declaração. Caso contrário, se você não pesquisar, você vai deixar de assistir o nosso vídeo. Isso nós não queremos. Para tanto, recorra ali no YouTube ou mesmo no Google. Acho que no YouTube eu já encontrei muitos materiais. Os próprios padres, os cardeais, os bispos, o papado, eles não escondem o fato de que, para eles, a Bíblia é secundária. A palavra de Deus, que tem poder para nos salvar e nos indicar a vida eterna, e é absoluta em todos os seus ensinos, a palavra de Deus, para eles, é secundária. E os dogmas que devemos obedecer, eles chegam a declarar abertamente, sem nenhum tipo de rodeios. Eles declaram que é as tradições da igreja, os dogmas do Papa, as orientações do papado. Então, esse poder é global, é um poder que domina no mundo todo. E Satanás, que é inimigo declarado, o arqui-inimigo de Deus, que tem aversão à Bíblia, que é a palavra de Deus, usaria esse poder nominalmente cristão para afastar as pessoas da verdade de Deus, para que as pessoas se percam. Depois nós falamos aqui que Satanás também usou os jesuítas. Os jesuítas é um poder que veio para sufocar aqueles que querem ler a Bíblia. Porque Deus levantou homens fiéis que chamou a atenção para as Sagradas Escrituras. Depois de tantos anos do papado ter sufocado a Bíblia, ter acorrentado a Bíblia, ter proibido a leitura da Bíblia, depois de séculos desse tipo de atividade por parte do papado, Deus levantou homens fiéis que não temeram as ameaças do papado, não temeram as consequências impostas pelo papado, consequências de tortura e de morte, enfrentando este poder dominante, inimigo de Deus. Então Deus levantou homens e fez com que a reforma florescesse no século XVI, a começar de uma forma mais declarada com Martinho Lutero, mais especificamente no ano de 1517. Então Satanás ele reagiu e colocou um outro poder para acabar com aquilo que é de Deus, com os protestantes, e fez com que Inácio de Loyola, um padre espanhol, criasse a ordem dos jesuítas. E assim surgiu os jesuítas para perseguir e aniquilar o protestantismo da face da terra. Numa outra ocasião, eu vou ler o juramento que os jesuítas fazem contra os protestantes. A função deles é extinguir, aniquilar, esmagar, apagar de vez os protestantes da face da terra. Então, tamanha a inimizade que eles têm àqueles que querem seguir a Bíblia, aqueles que querem seguir a palavra de Deus. E eles vieram com o propósito de enaltecer, engrandecer o Papa na terra. Mas nós já falamos que o poderio deles se destacou tanto na Europa que eles mesmos interferiram nos planos do Papa. Eles mesmos interferiram na autoridade papal porque eles queriam conduzir o Papa de acordo com os planos deles. É uma ordem militar, a ordem dos jesuítas, dentro da Igreja Católica, é uma organização militar, mas também é uma organização que não liga para a Bíblia. E eles, com esse propósito, eles desenvolveram inimizade na Europa. Nós já explicamos esses detalhes, estamos aqui apenas repassando. Criou inimizade com os reis e com o próprio Vaticano. E nós depois, então, explicamos como eles foram expulsos das nações, como eles foram extintos, explicamos também como que deu trabalho para os europeus, os templários que Satanás usou para espalhar o misticismo,
o ocultismo, o satanismo na Europa, porque eles trouxeram instruções da Cabala, que são textos mágicos dos judeus, infestaram a Europa com magia negra. A Cabala, o Goetia, os Grimórios, são livros das sombras que eles usaram para conjurar e para fazer com que demônios os servissem de acordo com os seus interesses. E eles intoxicaram os reis da Europa com essas filosofias cabalísticas, místicas, satânicas. E daí surgiu, depois dos templários, deu seguimento a eles a maçonaria. Então Satanás está trabalhando sobre duas frentes, né? Uma é o catolicismo, que faz com que a Bíblia seja extinta, e usou os jesuítas para que isso fosse feito à força, de forma mais declarada, de forma mais intensa. E, através dos jesuítas, para que o Papa fosse entronizado como rei na Terra mais rápido do que o ritmo que a Igreja Católica estava a conduzir. Então, os jesuítas é uma frente que Satanás usou junto com o catolicismo. E a outra frente é o espiritualismo, através de magia negra, de feitiçaria, que a maçonaria deu seguimento dos templários. E assim nós temos tratado esses assuntos, que são assuntos globais, que fazem a diferença no mundo, que atinge toda a raça humana. E você analisando detalhadamente, você vê o teor deste conflito cósmico entre o bem e o mal. E Deus está também interagindo e está fazendo com que os seus fiéis sejam vitoriosos em todos os instantes, em todos os momentos, mas o conflito é muito intenso. Depois, do lado de Deus, nós vamos explicar de forma mais detalhada. A princípio, estou mais tratando nesses encontros como que Satanás está arregimentando o seu exército, o espiritualismo, junto com o catolicismo, e falamos também dos Estados Unidos da América como sendo um poder político, militar, econômico e religioso também, né? Esse lado religioso dos Estados Unidos falaremos futuramente, quando tratarmos sobre o falso profeta. Mas uma característica que está atribuída à condição religiosa dos Estados Unidos. E nós temos falado desses poderes que se destacam, que se conflitam, mas ao mesmo tempo se interagem, se aliam uns com os outros. Esses poderes que Satanás está desenvolvendo mais e mais no curso do tempo e fortalecendo o seu exército. Enfim, nós então, dando seguimento ao que falamos anteriormente, vamos agora falar sobre um personagem. O nome dele é Aleister Crowley. Aleister Crowley foi um satanista que fez também uma mudança a nível global. Ele é um personagem que faço questão de mencionar porque ele mudou a mentalidade dos jovens, e a mentalidade moderna recebeu muita influência satânica por parte desse homem, Aleister Crowley, que viveu na última parte do século XIX e na primeira parte do século XX. Era um inglês e ele fez parte da maçonaria ali, se tornou grau 33, ele ficou maravilhado com Satanás, e já explicamos aqui em encontros anteriores por que misteriosamente pessoas preferem venerar Satanás, adorar Satanás de forma declarada e se opor de forma declarada também contra o Criador, mantenedor e salvador da raça humana. Porque existe esta classe de pessoas que tem essa disposição a favor de Satanás. Nós já explicamos isso, e recorra aos vídeos anteriores que você vai entender o porquê acontece este mistério da existência humana. Mas existe de fato esses adoradores de Satanás. Então, Aleister Crowley foi um desses e fez a diferença, fez uma mudança na sociedade, e até hoje a modernidade e os jovens carregam as suas influências e defendem as suas influências satânicas. Bem, nós havíamos dito que ele se tornou um maçom, grau 33, e ele se tornou um grão-mestre da maçonaria, grau 33, ali na Inglaterra, da ordem maçônica de nome Otto, que significa a Ordem do Templo do Oriente,
que é uma ramificação direta dos Illuminati da Bavária. Nós já falamos também dos Illuminati aqui, um poder extremamente satanista e de influência global, bruxos negros muito poderosos, e os feiticeiros mais poderosos da Terra, podemos dizer, está do lado dos Illuminati, e já mencionamos sobre eles. O fato é que a Lady Crowley se tornou o grão-mestre da maçonaria, da outra que está ligada a esta ordem dos Illuminati, porque os Illuminati cresceram dentro da maçonaria, lá no sul da Alemanha, na Bavária, e a Otto recebeu, daqueles dias, que a ordem maçônica recebeu os Illuminati que estavam se desenvolvendo, estava começando, né, como embrião, a se desenvolver como sociedade secreta. E assim se desenvolveu, se espalhou para a Europa, e a Otto, então, é a que mais acolhe as filosofias satânicas ali dos Illuminati. Inclusive, nós já havíamos dito que Aleister Crowley, ele achava que o comportamento da maçonaria até então estava sendo muito discreto, estava sendo muito por debaixo dos panos, e ele achava que se Satanás era um Deus adorado, deveria ser destaque para o mundo. O brilho dele deveria ser algo que as pessoas deveriam se sentir prazerosas em declarar ele perante o mundo. E ele então incentivou a manifestação para o mundo do bode Baphomet, o bode de Mendes, e eu tenho até uma declaração dele aqui, que eu tirei. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Que ele faz um rasgado elogio, entre tantos outros que ele faz. Ele escreveu o seguinte, Aleister Crowley: o diabo é a serpente Satanás. Ele é vida e amor. Ele é luz e a sua imagem zodiacal é o Capricórnio. O bode saltador, a cabeça de Deus. Então, eles têm a imagem do bode, o bode de Mendes, ou Baphomet ali, como sendo um símbolo da imagem de Satanás. As figuras apresentadas ali trazem um retrato do seu caráter, da sua personalidade. Nós também já falamos isso em encontros anteriores. Mas veja o elogio que ele trazia ali sobre Satanás, o tanto que ele venerava e gostava de participar a sua veneração com os mais poderosos da Terra. Então, sendo que ele fazia parte da outra, que era ligada aos Illuminati, então ele lidava com a classe poderosa da Terra. Só a nível de memorização daquilo que nós já falamos anteriormente, a diferença básica dos Illuminati com os maçons é o seguinte: os maçons trabalham com a classe que está no nível baixo e procura aperfeiçoar essa classe de acordo com a visão deles, aperfeiçoar esta classe até o nível mais elevado da visão de Satanás, o olho que tudo vê, conforme o selo da cédula de $1 ali. A pirâmide, que ela tem vários estágios de tijolos, e ali, de 13 camadas de tijolos, você vê uma pirâmide separada, e essa pirâmide separada, que é a ponta da pirâmide, possui o olho que tudo vê. Então, significa a visão de Satanás, o raciocínio, os conceitos que ele possui, que a humanidade está se dirigindo em encontro a esses conceitos. Então a maçonaria tem esse trabalho, esse empenho de fazer com que a humanidade cresça em direção à luz de Satanás. E os Illuminati já trabalham com aqueles que já são satanistas declarados e faz com que haja esse encontro. Avance essa luz de cima com a luz de baixo, e assim é um aprimoramento mais rápido daquilo que eles desejam nos seus planos de colocar um mundo na era luciferiana. Enfim, a diferença básica, então, entre os conceitos, entre o grupo de trabalho de maçom e Illuminati é justamente essa. A maçonaria desenvolve os conceitos da massa para cima, e os Illuminati trabalham dos conceitos satânicos de cima para baixo. É por isso que os Illuminati trabalham com os mais poderosos, os mais ricos, a elite da elite. Enfim, então a Otto é uma maçonaria que tem muitos Illuminati dentro, né?
essa visão. Então eles têm essa visão satânica, porque o topo é a visão realmente, é a luz de Satanás. E ele achava muito modesta a maneira como a maçonaria, ele achava modesto, muito tímida essa atitude da maçonaria em estar se apresentando perante o mundo, estar envolvendo o mundo nos seus programas. E ele resolveu destacar mais e se tornar mais declarado para o mundo a paixão que eles têm por Satanás. E ele desenvolveu então a mentalidade dos jovens. Foi dele que partiu a ideia do Woodstock, da geração hippie das décadas de 60, e começou a vir aquela geração de rebeldes, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, os Beatles e assim por diante, né? O Elvis Presley. Então, o que diz a visão de Aleister Crowley, que incendiou a mentalidade dos jovens até então, que não era incendiada, que não via essas coisas? Ele incentivou a rebeldia, porque ele criou a filosofia, ele expôs uma filosofia, e eu vou dizer de onde ele tirou essa filosofia. A origem dessa filosofia de Aleister Crowley é o seguinte, eu vou explicar, mas o que diz a filosofia? Ele diz que você é senhor de si mesmo, você é senhor do seu destino, ninguém deve interferir nos seus planos, nos seus ideais, na sua pessoa. Então, seja você mesmo e o mundo que se dane. Então, em suma, resumindo, é essa filosofia que Aleister Crowley publicou e incentivou para a geração do seu tempo, e até hoje, por isso que eu disse, até hoje está sendo dominante no planeta Terra, está crescendo mais e mais esse tipo de conceito. Ele disse, na verdade, Aleister Crowley, que certa vez ele estava ali no Egito e estava meditando na grande pirâmide lá de Gizé, e a pirâmide Quéops, e de repente apareceu para ele uma entidade que se declarou sendo o deus Tote, o deus da diversidade da natureza. Mas além dessa entidade que ele se comunicou, recebeu mensagens, ele recebeu também a visita de um demônio, que ele mesmo declara que é um demônio, um espírito caído, e esse espírito se identificou como sendo Aiwass, o nome dele. E esse demônio, Aiwass, ele alegou que a sua função era ser o guardião, né, de um portal espiritual. O guardião de um portal espiritual. E deu para ele, então, um emblema, um símbolo, e deu um texto de uma página que tem como título Liber Oz. Enfim, foi daí desse texto que se criou o filme, fez o filme lá em Hollywood, O Mágico de Oz, lá no ano de 1939. Então, o que conta esse filme, O Mágico de Oz? O Mágico de Oz fala da personagem central. O nome dela é Dorothy. Quem assistiu, tá ali no YouTube ou tá no Google, você encontra esse filme. E Dorothy, então, num dado momento, no curso da história ali, ela deseja voltar para a sua casa. Nisso, então, ela passa por uma pirâmide, e a pirâmide, para os ocultistas, para os satanistas, é um símbolo de um portal. E ela passa por essa pirâmide e se encontra com um mágico. Ela quer ter orientações de um mágico, de um feiticeiro, para a caminhada que ela pretende fazer. Então, você olha lá no filme que ela, ao estar diante desse mágico, ela está diante de duas torres, que na verdade são duas velas acesas e são tidas como duas torres. Na verdade, todo o cenário de um filme, até das propagandas que você vê na televisão, nas novelas, tudo que é apresentado na televisão, o cenário é premeditado, é intensamente planejado por aqueles que vão trazer a programação. Nada ali é por acaso ou por um simples capricho ali, tudo é detalhado, planejado, e eles fazem com que haja mensagens subliminares naquilo que eles estão trazendo para o público. Então, nesse preparo de cenário, você vê Dorothy diante do mágico ali, do lado das torres, do lado das velas ali, e atrás dela, de forma discreta, a silhueta de um bode, a cabeça de um bode.
Na verdade, é quase no formato de um pentagrama, porque um pentagrama é a silhueta da cabeça do bode, que é o Deus adorado por eles, né? Conforme nós já mencionamos aqui. Enfim, mas o que significa as torres para os ocultistas? Na verdade, as duas torres, é um símbolo do 11. E o 11, na numerologia sagrada dos ocultistas, dos maçons, dos satanistas, na verdade é um símbolo, é um portal, é um símbolo de um portal. Eu já falei aqui sobre o número 6, sobre o número 7, o significado deles, o número 13, e agora vamos falar aqui sobre o número 11, que é um portal das dimensões do inferno, das dimensões do lado espiritual para o mundo físico, o mundo material. Então, eles fazem esse simbolismo, o 11, ou duas torres, como o símbolo do 11. O portal para esses seres espirituais interagirem com a carne, com os seres humanos. Enfim, por que eles escolheram o 11 como numerologia sagrada e usa como portal nesse sentido? É porque você encontra lá no Apocalipse Jesus dizendo que ele é o Alfa e o Ômega. E para esses ocultistas, isso significa que Jesus se declarou que ele é o 1 e o 0, porque o alfa do alfabeto grego e o ômega do alfabeto grego significa o primeiro, né, conforme o próprio Jesus falou, eu sou o primeiro e o último. Então, o número 1 está ali. E o último, para eles, é representado como um número neutro, é tido como o número 0. Então, quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Então, para eles, Jesus é tido como 10. Mas Satanás não é 10, Satanás é 11. Eles querem dizer que Satanás está acima de Jesus. Se Jesus é 10, Satanás é 11. Então, o 11 é o portal para eles terem um contato, com essa entidade, para os satanistas terem um contato com essa entidade que é Satanás. E eles invocam, lá nos Estados Unidos, tem o 911, porque o 9 representa o homem na sua razão, o homem em pé com os sentidos já voltado para a maçonaria ou para uma sociedade secreta que entende como que deve funcionar as coisas. Então, enquanto o número 6 é o número do homem em geral, o número 9 já é o homem privilegiado, o homem que já é racional. E eles colocaram lá no governo americano que quando há chamadas de emergência, você deve discar 911, que significa do homem racional, o homem que tem visão das coisas, deve buscar o seu Deus, que é Satanás, representado por 11, que é às vezes simbolizado por duas torres. É por isso que ocorreu lá no dia 9, no dia 11 do 9, do mês 9, né? Setembro de 2001. 11 do 9 de 2001. Que para nós é 9 do 11 de 2001. É porque eles têm o mês invertido. Aqui nós é primeiro o dia e lá para ele é primeiro o mês. É para colocar ali na data deles. Então, 9 do 11. E eles tiveram isso para dizer que nessa data era a data na qual eles abririam o portal para a nova ordem mundial. Era o pontapé inicial para o início da nova ordem mundial. O que aconteceu no dia 11 do 9 de 2001? As torres gêmeas, as duas torres foram atingidas, que é o centro financeiro dos Estados Unidos, e o Pentágono foi atingido. 3 aviões. 2 aviões nas duas torres e um avião lá no Pentágono. E o Pentágono, conforme nós já explicamos aqui, está no centro de todo o pentagrama, que é um símbolo usado por esses satanistas, que é tido também como um portal. Então, no dia 11 de setembro de 2001, aconteceu essa tragédia lá nos Estados Unidos. Mais de 3 mil pessoas morreram ali, porque para um grande feito se exige um grande sacrifício. E eles têm, então, na verdade, eles têm esses seres espirituais, conforme nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, verso 12, eles têm o Stargate, a pirâmide, a água para eles que reflete
reflete a luz, a água, uma pirâmide, o arco, né, que é também tido como um portal, ou as duas torres, ou o pentagrama. Todos esses são símbolos que eles usam como símbolo de portais. E quando a pessoa, para eles, fazem um grande sacrifício para o seu Deus Satanás, usando esses símbolos, na verdade, eles estão provando que eles realmente têm coragem de negar o Criador, que eles têm coragem de renunciar declaradamente a Cristo e ter Satanás como o seu ajudador, aquele que vai resolver os problemas. Então, o que aconteceu lá naquela ocasião, e se você buscar documentários lá no YouTube, você vai ver fartas e fartas documentações, fartos e fartos depoimentos de pessoas que diziam que ali, o que aconteceu ali, todos eles são unânimes em dizer que foi implosões consecutivas, uma muito próxima da outra, que dava a impressão que era uma implosão só, mas eles perceberam que era uma atrás da outra. É por isso que os prédios, as torres gêmeas, se demoliram simetricamente. Então todos os engenheiros de demolições alegam que isso só é possível com implosões planejadas. Então, os detonativos que são colocados quando eles vão implodir os prédios, né, são colocados em partes estratégicas dos prédios e tem essa sequência ininterrupta de implosões, uma seguida da outra. E foi exatamente isso que aconteceu quando as Torres Gêmeas vieram abaixo. As Torres Gêmeas, se não me falha a memória, começaram a ser construídas no ano de 1966. Então, são prédios novos e todos os engenheiros participantes das Torres Gêmeas, eles declararam que elas foram construídas já com essa visão de poderem sofrer o impacto de um avião, uma batida de um avião, dada a altura que elas possuíam. Então, nesses documentários que você assiste a respeito das Torres Gêmeas, você vê essas declarações entre muitas e muitas outras. Então, eles disseram que era simplesmente impossível, os aviões que bateram cada um em uma das torres, era simplesmente impossível acontecer aquela demolição conforme aconteceu. E as pessoas, então, conforme eu disse, os que estavam presentes, eles declararam que o prédio, eles escutavam implosões consecutivas, muito próximas uma das outras, mostrando que havia um programa de implosão, de demolição comum em qualquer demolição dos prédios, como os engenheiros fazem em qualquer lugar. Aconteceu com o World Trade Center. O interessante é que do outro lado da rua existia um prédio do governo ali, um prédio federal de cerca de 5 andares. 5 andares ou 9 andares, não estou bem certo. Você pesquisando ali, você vai entender isso. Justamente na hora que as Torres Gêmeas estavam ali naquele processo de demolição, no dia 11 de setembro de 2001, esse prédio, o prédio 7, do outro lado da rua, das Torres Gêmeas, ele também foi demolido, ele caiu de forma simétrica, ele ruiu de cima a baixo. Então, como que se explica esse acontecimento com o prédio que não tem nada a ver com os prédios que o atingiram? Acontece que também os engenheiros disseram que a altura que os aviões atingiram nos prédios ali, isso não poderia provocar nenhum tipo de demolição nas estruturas do World Trade Center abaixo. E também disseram que tudo foi muito rápido, tudo ficou sob suspeita. No entanto, o governo americano, na gestão de George Bush, perseguiu aqueles que tentavam levantar a questão, levantar o assunto, e falava que aquilo era sobre um estado de segurança nacional e as pessoas deveriam se silenciar, senão quem não era a favor do governo era a favor da Al-Qaeda, e assim o governo começou uma intensa perseguição àqueles que eram tidos como teóricos da conspiração, e assim ficou. Bem, no ano de 1977, eu era uma criança, eu lembro que, morando em São Paulo, houve um incêndio terrível, de muito mais magnitude, por atingir muitos mais apartamentos, lá no prédio, em São Paulo, né? O prédio Joelma.
E o prédio ficou muito mais tempo pegando fogo, em muito mais apartamentos, muito mais cômodos ali, repartições do prédio, e o prédio não ruiu. Ficou ali em pé até ter extinto o incêndio violento que ele sofreu ali. Depois também teve o prédio Andraus, lá em São Paulo, que também se incendiou e não ruiu. Mas as Torres Gêmeas pegou fogo ali e depois de pouco tempo ela caiu de forma misteriosa, simetricamente. Então, ali está uma grande oferenda para começar uma nova era da história e criar uma situação a fim de dominar os seres humanos. Bem, o interessante é que se você for pesquisar lá no YouTube, entre outras coisas a respeito, depoimentos de engenheiros, depoimentos de bombeiros que estiveram presentes, eles falando a mesma coisa, aqueles que estavam nos metrôs ali em Nova York naquela ocasião, eles escutaram as sequências de bombas, de implosões das Torres Gêmeas. Entre todos esses depoimentos, você encontra coisas curiosas lá no YouTube e nos filmes de Hollywood. Por exemplo, no ano de 1985, surgiu o filme O Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Ele era o Exterminador do Futuro. Então o filme mostrava que ele, sendo uma máquina fria, indiferente aos seres humanos, veio do futuro para exterminar aquele que poderia arruinar os planos das máquinas. Bem, o que você percebe aí? Você percebe que no futuro existiria pessoas que seriam tão geladas, tão indiferentes aos homens, quanto as próprias máquinas. Mas isso seria lá no futuro em relação à época do filme, quando o filme foi lançado, 1985. Enfim, mas mostrando essa simbologia do homem como sendo uma máquina fria que viria do futuro, Schwarzenegger representa essa máquina. E aquele menino que deveria ser um adulto lá no futuro, iria se deparar com esse tipo de homem, homem gelado, homem que domina e quer o fim da raça humana. Então esse menino era o perseguido no filme. E chega uma hora que eles, nessa perseguição, ele desce de moto, o garoto que é perseguido, ele desce de moto numa vala, ali na perseguição. E Arnold Schwarzenegger, que é o vilão, que é a máquina gelada que quer matar o garoto, na sua perseguição, ele desce de caminhão aquela vala e vai atrás do garoto, e na hora que vai passar por uma ponte, ali há de forma bem rápida, como uma mensagem subliminar, escrito ali na ponte, no viaduto, ali naquela vala onde eles estão passando. Está escrito assim: cuidado com o 9 do 11. E na hora que você vê rapidamente aquela mensagem, o caminhão que está perseguindo bate naquela ponte, explode e há um grande incêndio ali. É curioso, 1985, 1993 saiu uma edição de um desenho do Simpson em que a Lisa Simpson, que é a irmã do Bart, né? Ela segura uma revistinha do Simpson, uma nova edição, e ali na revistinha está o número 9 do lado das Torres Gêmeas, 9 do 11. Claramente você vê isso, 9 do 11. Quando aconteceu isso? Numa série que saiu no ano de 1993. Em 1995 saiu um jogo muito curioso, RPG. Esse jogo, os jovens lá nos Estados Unidos brincaram muito com esse jogo, e ainda existe, eu acredito. Ele é forma de cartas de baralho. Nas costas desse jogo há figuras, imagens, as Torres Gêmeas sendo atingidas exatamente na mesma altura em que elas foram atingidas por aviões. E mostra ali no desenho dessa figura do jogo RPG, mostra a explosão que causou os aviões colidindo com as torres, naquela mesma altura que aconteceu posteriormente no dia 11 de setembro de 2001. Mas isso aconteceu, essa RPG, no ano de 1995. Esse jogo foi lançado lá nos Estados Unidos. Mostra o Pentágono também sendo atingido por um míssil, que na verdade foi um míssil que atingiu o Pentágono, não foi um avião. Isso foi provado porque não encontrou vestígio nenhum de avião, coisa impossível de acontecer em qualquer colisão. Então, bem, não vou entrar nesse mérito, mas ali mostra o Pentágono justamente sendo atingido naquele mesmo lugar
que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. O Pentágono e as Torres Gêmeas sendo atingidos, né, como aconteceu na vida real, posteriormente. No ano de 1999, você vê o filme O Clube da Luta. Eu já mencionei isso aqui no encontro anterior, com o Brad Pitt e um outro protagonista de filme, né, aquele que fez o personagem do Hulk, né, o Hulk que vivia ali na favela do Rio de Janeiro, e depois o governo americano, sei lá, a Interpol veio atrás dele ali. Então, aquele personagem, junto com Brad Pitt, fez o filme O Clube da Luta, no ano de 1999. E mostra, na verdade, como que funciona o desenvolvimento de um homem dentro de uma sociedade secreta. Os processos de sofrimento, de lapidação para ele se tornar um homem de coragem, um homem vitorioso, um homem de conquista. E no final mostra ele no fundo escuro, lá no apartamento, que é uma imagem do submundo, sempre mostra uma imagem assim, que eles estão ali no final, na verdade, se encontrando, se identificando ali no submundo, e ali ele está com a sua cara metade, que é uma mulher, esse que fez o papel do Hulk, e agora ele conquistou a mesma coragem do Brad Pitt, e ele se tornou, na verdade, aquilo que ele queria ser, e ali ele dá a sua mão, né? Ele estende a sua mão de costas, ele estende a sua mão para a mulher que está do seu lado, a sua cara metade. E a silhueta dos dois forma a letra M, o M de maçonaria, de maçons. Enfim, todo o cenário ali é da sociedade secreta, é da maçonaria, e é o homem tendo sido evoluído no curso do tempo. O filme revela que eles estão à noite, que significa a época das trevas, a época da escuridão, a época escura da história desse mundo. E de repente eles estão ali naquele prédio, o submundo, um prédio escuro, à noite, olhando para o lado de fora, olhando por uma janela ali, e de repente, olhando as torres gêmeas, né, World Trade Center, eles começam a ruir, a se demolir simetricamente. E eles caem igualzinho como aconteceu poucos anos depois, 3 anos depois, né? Porque o filme foi em 1999 e lá na vida real caiu no ano de 2001. Então, ali eles olham as torres gêmeas caindo e logo em seguida os outros prédios de Nova York começam a ruir igualzinho como caiu as torres gêmeas, mostrando a ruína da nação norte-americana. Então, eu vou explicar depois, não nesse encontro, mas por que eles querem que os Estados Unidos venha a ruir como potência no mundo, para que todas as nações estejam niveladas no mesmo poder econômico, militar, financeiro. Então eles querem igualar as nações e faz parte do plano da globalização, do socialismo. A partir do próximo encontro nós já vamos começar a trabalhar nesse terreno aí. Mas a ideia é mostrar que todos os prédios, que significa a ruína da nação norte-americana, estaria dado a partir do momento em que as torres gêmeas viessem a ruir. É o pontapé inicial, como eu disse aqui, para o programa da nova ordem mundial. Foi o que aconteceu no dia 11 do 9 de setembro, né? 11 do 9 de 2001. Enfim, agora vamos voltar a Aleister Crowley, depois de ter falado tudo isso. Aleister Crowley, então, nós estamos falando da luz que ele recebeu do demônio Aiwass. Ele recebeu o texto mágico Liber Oz, que conta ali, daí fez o filme O Mágico de Oz, e a Dorothy, né, só estou relembrando, a Dorothy é o personagem central, está voltando para casa, e ela passa pelos processos, passa pelo portal, que é a pirâmide, passa pelo mágico, e daí na sua volta, quando ela está indo para casa, ela encontra um espantalho. É um filme de ficção, né? É infantil, mas fascinou até os adultos. E ali o espantalho, de repente, ela tem um diálogo com ele, e o desejo desse espantalho, ele era muito triste. Ele se sentia derrotado porque ele queria ter o cérebro de um homem. Ele queria pensar como um homem pensa. E o que isso traz para nós? É uma mensagem de um demônio que deu para Aleister Crowley, e daí saiu o filme O Mágico de Oz, e nós estamos falando da sociedade secreta e falamos do ocorrido do 11 de setembro. Mas
Então, o que que o espantalho queria? O espantalho queria ter uma mente de homem. Então, ele queria ter o direito de pensar como ele quiser. É isso que a sociedade secreta ensina. Você tem o direito de pensar como você quiser. Então, ela se une com o espantalho e continua a sua jornada. Lá na frente, ela encontra o homem de lata. Ele também está frustrado, está triste com a sua vida, e eles interrogam e ele revela que ele queria ter um coração. Eles até chegam a bater no seu peito e vê que esse homem de lata realmente é oco por dentro e ele queria ter um coração. E, na verdade, a sociedade secreta, a maçonaria, e eles ensinam, eles vão lapidando o homem em cima desses fatos. O homem deve pensar como ele quiser e ele deve amar como ele quiser. Ninguém deve interferir nos seus sentimentos e na sua razão. E o filme continua. Agora o Homem de Lata, o Espantalho e a Dorothy continuam a sua jornada e lá na frente encontra o leão. O leão tenta reagir, tenta impressionar, mas depois o leão acaba se revelando como sendo um covarde. Então ele diz que ele queria ter a coragem de um leão que ele não tinha. Bem, o leão para sobreviver, ele precisa de fato de coragem. E ele precisa, para sobreviver, ele precisa matar para viver. Em outras palavras, o leão precisa ter coragem para matar para poder viver. E aqui está os conceitos da sociedade secreta exposta nesse filme, que encantou crianças, encantou adulto e até hoje ele é tido como é, um filme que realmente vai ser lembrado por todas as gerações. O homem precisa pensar, aprender a pensar como ele quer, precisa amar como ele quer, ele precisa ter coragem para fazer o que ele quer. Enfim, esse filme ele foi regravado no ano de 1978, com Michael Jackson e Diana Ross como personagens centrais ali. Michael Jackson era o espantalho. Enfim, a verdade é que ali, nessa refilmagem, eles vão até o World Trade Center. Chegam ali em Nova York e eles se deparam com o World Trade Center. E lá na parte, exatamente aonde o World Trade Center, o World Trade Center foi atingido pelos aviões no dia 11 de setembro, exatamente naquele mesmo lugar onde eles foram atingidos, aparece o demônio Aiwass, aquele ser cabeçudo com olhos esbugalhados. Na verdade, ali os olhos no filme está até são menores, mas é aquele ser de cabeça imensa. E é esse demônio que se manifesta naquele mesmo plano, naquela mesma posição, naquele mesmo andar ali, naquela mesma altura. E ele diz que acabou a era do verde e começou a era do vermelho. O vermelho é a era do pecado, a era da revolução. Enfim, e de lá no filme você vê uma imagem, assim que eles colocam, de uma ponte que liga da ilha Manhattan, que é o World Trade Center estava ali, até para o outro lado do mundo. Agora vamos voltar, tirando essa realidade do Mágico de Oz, vamos voltar agora ao que o Aleister Crowley recebeu, né, de orientação desse demônio Aiwass, esse demônio que lhe deu um livro, o livro da lei, que é o livro que é a lei de Telema, a lei da vontade, de acordo com o grego. Então, o livro da lei que ele recebeu ensinava um mega ritual. E as 5 declarações ali que ensina naquele livro que ele recebeu, Aleister Crowley, né? Então, as 5 declarações que ensina o que eles devem fazer para que haja um mega ritual. E diz assim, para agradar o Deus e o portal possa se abrir. Então diz assim, escolhei uma ilha. Manhattan é a ilha ali em Nova York, né? Nova York. E aqui fala, antes mesmo de acontecer, lá na década de 30, Aleister Crowley escreveu, escolhei uma ilha. Mas foi o demônio que passou isso para ele, né? Fortificai-a, a segunda cláusula, fortificai-a, ou seja, torne ela poderosa. E ali tem o Wall Street, o centro financeiro do mundo. O World Trade Center era um símbolo do comércio mundial que se fazia através daquela ilha. O terceiro item, a terceira cláusula, diz assim, estabelece a tua Kaaba.
Então a Caaba é um centro de energia que para eles deve girar a sua atenção. O foco deles deve girar em torno da Caaba. Assim como os muçulmanos lá em Meca, todos os anos eles procuram ir até Meca, onde há um edifício ali preto, de uns 5 andares ali, é a Caaba deles. Aonde para eles Maomé se dirigiu lá da cidade de onde nasceu e foi para Meca. E ali então, todos os anos, no mês de Ramadã, os muçulmanos procuram se dirigir para lá e eles ficam girando em torno daquele edifício, aquele prédio preto. É a Caaba deles. E aqui, usando de forma metafórica, diz assim no livro da lei que a Aleister Crowley recebeu para o mega ritual: estabelece a tua Caaba, seja a energia da sua atenção, do seu trabalho. E agora a quarta cláusula diz assim: tudo deve ser bem feito e com jeito de negócios. Nós havíamos dito em Apocalipse 13, verso 11, os Estados Unidos, né, é tido ali como sendo a besta mencionada a partir deste verso. A besta que parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Isso nós já explicamos detalhadamente em encontros anteriores. Então, ali nesse verso, Apocalipse 13, verso 5, Deus introduz a realidade dos Estados Unidos, mostrando que realmente é uma nação mentirosa, porque fala, parece o cordeiro, parece cristã, mas não é cristã. Então ela só parece o cordeiro, no entanto, quem está dirigindo essa nação, a visão dessa nação é o dragão. É isso que Deus já se introduz, desmascarando a índole dos Estados Unidos. Apocalipse 13, verso 11. E aqui, a Aleister Crowley diz, na quarta cláusula, ali para o mega ritual, que ele recebeu do demônio Aiwas, diz assim, tudo deve ser bem feito e com jeito de negócios. Os Estados Unidos invadem, então, outros países à torta e à direita. Então, várias e várias nações, desde a Segunda Guerra Mundial, foram invadidas pelos Estados Unidos. E eles dizem que estão apenas fazendo negócios. Eles estão se intrometendo em todos os países do globo, dizendo que trata-se apenas de negócio. Estão procurando defender a liberdade, a segurança, a democracia, estão lutando a favor da humanidade. Então é uma nação mentirosa, conforme a Bíblia havia predito que seria esse poder que é os Estados Unidos da América do Norte. E aqui a Aleister Crowley colocou dessa maneira: tudo deve ser bem feito e com jeito de negócios. As pessoas não deveriam entender como sendo obra do ocultismo, obra do satanismo ou com interesses místicos ali. E agora a quinta cláusula diz assim: eu vos darei uma máquina de guerra. Então, a máquina de guerra é o Pentágono, já do outro lado, ali atravessando Nova York, atravessa todos os Estados Unidos, ali encontra Washington e ali encontra o Pentágono, que é a máquina de guerra dos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E aqui diz, eu te darei uma máquina de guerra. Tudo que a Aleister Crowley escreveu para esse mega ritual se cumpriu a partir do desenvolvimento da nação norte-americana, principalmente a partir depois da Primeira Guerra Mundial, quando o dólar americano começou a ser espalhado, né? E eu já expliquei sobre os emblemas do dólar americano, da nota de $1, os símbolos que ele traz ali com ele, nos seus selos. E eu havia dito que os Estados Unidos, na verdade, ali no dólar americano, tem vários símbolos. E ali você encontra uma águia, que é um dos símbolos que eu não mencionei. Ela possui em uma das suas garras feixes, feixes de flechas. E na outra garra ela segura um maço de oliveira, né, da folha de oliveira. Então é exatamente isso que você lê lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11, sobre os Estados Unidos. Tinha aparência de cordeiro, diz ali o texto. Aparência de cordeiro, representado pelos ramos da oliveira, que a águia segura. E a águia é um símbolo também do que os satanistas usam, é o emblema deles, é figurativo, tanto como a coruja, de perspicácia, né? Eu tenho dificuldade para me expressar às vezes, mas vamos lá.
Então, é de audácia, de astúcia, de visão. Então, a águia é representada, um pássaro que representa essas qualidades da nação norte-americana. E ela segura as oliveiras com uma garra e com a outra garra segura os feixes de flechas, né? Representam a paz, o cordeiro, conforme diz Apocalipse 13, verso 11, e as flechas, que é o dragão, representa a guerra. Então, ali você vê as duas características, a oliveira, paz, o cordeiro, e as flechas na garra da águia, né, representando a guerra, que é também o emblema dos Estados Unidos. E assim nós vemos essas características ali, nessa nação norte-americana, e você vê que os Estados Unidos cumpre fielmente esta situação, e a Lei de Crowley já havia dito, né, que deveria ter essas duas características. Bem, nós temos então falado de Aleister Crowley, as profecias, aquilo que ele falou por orientação de demônios, e para reforçar, tendo Satanás trabalhado, como Satanás trabalha com todos esses poderes que fazem a diferença, que fazem a mudança, ele está amalgamando todos esses poderes. Ele cria um poder aqui, um poder ali, outro poder lá, e ele vai unindo todos esses poderes, porque na verdade é o exército que ele está criando para combater a palavra de Deus, para desmerecer, rebaixar e aniquilar a palavra de Deus. E se não for a palavra escrita, a Bíblia, se não puder colocar todas elas na fogueira, quem será colocado na fogueira são aqueles que defendem a palavra de Deus através da sua própria pessoa. Então, ou é a igreja consagrada de Deus, ou é a Bíblia, não importa. Satanás irá reduzir a cinzas, o seu plano é esse. Através desses poderes que ele está amalgamando, que ele está unindo espiritualismo, papado, os jesuítas, que é uma ordem militar do papado, e tem os Illuminati, junto com todas as sociedades secretas, com a maçonaria, enfim. E é tudo isso que ele está fazendo. E agora, para reforçar um pouco daquilo que nós já falamos a respeito dos jesuítas, os jesuítas, na verdade, que é um outro departamento que é do lado católico, eles dominaram tanto o programa para que todos se unam nessa nova ordem mundial, e o que eu falei aqui das Torres Gêmeas é o pontapé inicial para que haja essa união. No próximo encontro nós vamos falar mais desse aglomerado de poderes, como que isso está a acontecer, mas os jesuítas agora no seu trabalho, nessa tarefa de unir todos para que aceite o papado como a liderança máxima, na verdade o que aconteceu, voltando para a visão da Primeira Guerra Mundial, as pessoas não sabem, né? Já que falamos da águia segurando o feixes de guerra, a Primeira Guerra Mundial foi, na verdade, uma guerra provocada pelo papado. Nós já havíamos dito no encontro aí anterior que Abraham Lincoln, lá nos Estados Unidos, quando houve a Revolução Americana, na década de 60, na década de 70, 60, lá nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln falou que são os jesuítas que era o motivo de estar acontecendo aquela guerra. Eu mencionei um pouco, eu vou mencionar aqui o que na verdade o texto diz. Eu vou explicar com base nisso sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então há um texto que diz assim, né? Um texto da história, que a Guerra Civil que aconteceu lá em 1861 a 1865. Então a história diz assim: essa guerra nunca seria possível sem a influência sinistra dos jesuítas. É Abraham Lincoln que declarou isso, né? Devemos ao papado que agora vemos nossa terra avermelhada com o sangue de seus filhos mais nobres. Então, o sangue dos filhos, os americanos, mancharam o solo americano ali, dado ao papado. Isso está no livro Charles Sinek, 50 Years in the Church of Rome, na página 292. Dá um desconto aí no meu inglês, mas é de um livro aí antigo e tem essa declaração. Agora continua aqui dizendo: infelizmente, sinto
Sinto cada vez mais, todos os dias, que não é somente contra os americanos do Sul que estou lutando. E mais, é mais contra o Papa de Roma, seus perfumados jesuítas e seus escravos cegos e sedentos de sangue. Então, isso eu havia dito no encontro anterior, que Abraham Lincoln ele deixou registrado isso, de fato. Ele sentia que ele não estava lutando com os exércitos do Sul, mas com os jesuítas, porque eles queriam implantar o Banco Central ali, e ele fez resistência à implantação do Banco Central, no qual os jesuítas, de forma econômica, de forma monetária, dominam as nações, né? As nações são a nova ordem mundial, ela se desenvolve através da economia. E os jesuítas trabalharam por esse caminho através da família dos Rothschild e dos Illuminati, que se aliaram aos jesuítas. A propósito, posteriormente, não hoje, mas ali na frente, nos outros encontros, eu vou explicar para você por que os Illuminati resolveram se aliar aos jesuítas. O fato é que eles estão de mãos dadas e nós vamos explicar melhor o porquê que isso aconteceu. Porque eles resolveram trabalharem juntos para o domínio da terra. Enfim, o fato é que os Rothschilds, poderosos banqueiros, famílias de banqueiros da Europa, principalmente do século XVIII, século XIX, né? Eles, na verdade, que deram força para esses programas de sociedades secretas, para os Illuminati, eles queriam que o Banco Central fosse estabelecido, foi estabelecido na Inglaterra, através deles, e queria que fosse estabelecida nos Estados Unidos, e Abraham Lincoln resistiu isso, e daí houve o problema ali dele ter sido assassinado posteriormente, em 1865. Agora, para acontecer a Primeira Guerra Mundial, havia um problema ali na antiga Iugoslávia, né, que era o Império Austro-Húngaro. Agora é Iugoslávia, era o Império Austro-Húngaro. Acontece que ali é uma região que tem várias repartições. Tem os croatas, os bósnios, tem os sérvios. Houve uma intensa guerra ali na década de 90, na primeira parte da década de 90, na gestão de Bill Clinton, o presidente Bush pai ali. O fato é que é uma região muito intrigante, assim, porque há diferenças de religiões. Se eu não me engano, são os croatas que são muçulmanos, os sérvios são cristãos ortodoxos, que é uma grande parte, a maior parte ali. A Bósnia, se eu não me engano, são católicos. Bem, voltemos então ao porquê da Primeira Guerra. A Rússia havia expulsado, como os demais países da Europa, havia expulsado os jesuítas. Assim como o próprio Vaticano expulsou, depois os Illuminati recuperaram os jesuítas, eles voltaram à tona, os Illuminati restauraram o poder dos jesuítas, depois da Revolução Francesa ali, com Napoleão Bonaparte. E agora, os jesuítas, eles tinham sido expulsos da Rússia. Os russos não queriam, os czares da Rússia não queriam. Até que eles tentaram se infiltrar ali, e no ano de 1894, o czar da Rússia, ele foi terminantemente proibido a existência dos jesuítas ali. Ele fez uma frente dura contra a entrada dos jesuítas, que haviam sido expulsos do território, de todo o território da ex-União Soviética, que na época era apenas a Rússia. Bem, e eles, tendo feito isso, expulsos os jesuítas, que estavam agora, ao terem sido restaurados, aliados ao papado, então, ao terem sido expulsos da Rússia, eles defenderam, eles protegeram os cristãos ortodoxos. Os ortodoxos, eles se separaram da Igreja Católica no ano de 1054. Então, se tornou uma igreja independente da Igreja Católica, com os mesmos rituais, mas não submissa à autoridade do Papa. E eles se tornaram orientais, ali nas imediações próximo à Rússia, naquelas regiões ali, próximo ao Império Russo ali, né? E desenvolveu a sua fé religiosa ali. E o czar da Rússia apoiava essa religião. E os sérvios, que era predominantemente ali no Império Austro-Húngaro, os sérvios eram predominantemente ortodoxos, era contra a Igreja Católica.
E o Papa vivia pedindo para o Império Austro-Húngaro punir os sérvios, porque eles eram ortodoxos. E a Rússia havia punido. E por que ele queria que punisse? Porque a Rússia havia expulsado, havia fechado as portas para os católicos, conforme eu disse, né? Inclusive, o czar que fez isso, ele morreu depois de 1894. O segundo czar, ele insistiu em expulsar os, os jesuítas, né, do seu território, do Alexandre II, e ele morreu também. Ele teve uma morte misteriosa, ele foi envenenado, né? E não pôde identificar que tipo de veneno fizeram para que ele morresse. Enfim, o fato é que o Papa agora, tendo a Sérvia como cristãos ortodoxos, tendo apoiado o apoio da Rússia para esse grupo de cristãos, o Papa vivia pedindo para o Império Austro-Húngaro punir os sérvios. Até que, de repente, houve a morte do príncipe Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. E eles pediram, então, foi descoberto que foi realmente o sérvio, e os seus cúmplices esconderam ele. Não queriam entregar para o governo para ser julgado e ser condenado ali em Viena, a capital do Império Austro-Húngaro. E ele, então, o Império Austro-Húngaro, vendo a resistência dos sérvios em não querer entregar o assassino de Francisco Ferdinando, ele declarou guerra ali naquela região. É aí que começou, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas teve ali a mão do papado, porque os jesuítas tinham sido expulsos da Rússia e apoiavam agora os sérvios, que era a igreja ortodoxa, uma igreja inimiga do catolicismo. E eles criaram então essa situação para que os sérvios fossem derrotados. Depois, o mapa geopolítico foi alterado depois da Primeira Guerra Mundial, mas saiba o seguinte, a Primeira Guerra Mundial surgiu porque o papado queria, como os jesuítas, ao terem sido restabelecidos, agora que você vai entender o porquê aconteceu isso. Os jesuítas, eles queriam, depois que foram restabelecidos ali por Napoleão Bonaparte, depois que eles foram extintos e foram restabelecidos, os jesuítas, no seu afã de colocar um papa no trono do mundo, não no trono do Vaticano apenas, mas como imperador do mundo, então os jesuítas, eles tinham o programa de fazer com que estabelecesse uma entidade, um organismo global, para que todos fossem instigados a falar a mesma linguagem. Então, eles procuraram encaminhar o mundo para uma nova ordem mundial, para que isso se tornasse possível. Então, sendo que até aquele momento todas as nações defendiam a sua soberania, o seu hino nacional, defendia a sua bandeira, a sua cultura, a sua língua, a sua economia. Então, todos eles tinham esse nacionalismo ferrenho, cada país. Eles resolveram, para se tornar líder, o Papa no mundo, criar uma situação para que viesse a ruir a soberania das nações. Então, a Primeira Guerra Mundial, a história de Francisco Ferdinando ter sido morto por um sérvio, e a Igreja Católica já nutrindo rancores contra a Rússia e contra os cristãos ortodoxos, que eram os sérvios ali. Então, eles criaram essa situação só para dizer, olha, a história aconteceu porque mataram o príncipe do Império Austro-Húngaro. Mas ali é só um motivo para eles colocarem os seus propósitos. Bem, depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, cerca de 20 milhões de pessoas morreram ali naquela guerra. Aí eles vieram com a história da Liga das Nações. Precisamos de um organismo que possa falar a nível global e dar as diretrizes para todos os países. Tentaram então colocar em prática os planos da Liga das Nações, mas não funcionou, porque o governo americano, o Congresso, os chefes de Estado, aqueles que, na verdade, são os instrumentos do governo ali, eles não aceitaram porque os Estados Unidos sempre teve uma visão muito nacionalista. E os Estados Unidos, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, ao rejeitar entrar para um organismo internacional como esse, então
já não funciona um organismo assim, porque se os Estados Unidos não está dentro de uma instituição dessa, então não tem como funcionar. Para funcionar, precisa ter os Estados Unidos dentro, porque é a maior potência a ser reconhecida para um assunto dessa dimensão. Mas acontece que os Estados Unidos resolveu estar de fora da Liga das Nações. Finalmente, então, eles tiveram que investir numa Segunda Guerra Mundial. Foi aí que a Alemanha, falida depois da Primeira Guerra Mundial, começou a receber verbas, dinheiro para poder crescer e fazer com que se restaurasse a Alemanha. E Hitler recebeu, foi comprovado realmente que ele recebeu o apoio do papado, porque o Papa que ia ser engrandecido ali. Recebeu o apoio do papado, que na época era o Papa Pio XII, e o Papa Pio XII e o nazismo trabalharam de mãos dadas para, em toda a Segunda Guerra Mundial para que aquilo acontecesse. E também recebeu verbas de Wall Street. E assim a Alemanha se reergueu, mesmo sobre as sentenças que proibia terminantemente a Alemanha se reerguer, mas isso se tornou possível pelo apoio financeiro de Wall Street e de todos os demais países que queriam a nova ordem mundial e que tinham a visão dos Illuminati e dos jesuítas, dominado por esses poderes. Então Hitler foi uma máquina de guerra que eles criaram para que surgisse a Segunda Guerra Mundial. Então o eixo, que é a guerra de Hirohito, Mussolini e Hitler, junto com os aliados e todos esses componentes de um lado e de outro, e de repente aconteceu que terminou a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, agora os países estavam mais preparados, inclusive os Estados Unidos estava preparado para aceitar um organismo global. Aí surgiu a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU surgiu no ano de 1944 e agora os Estados Unidos se tornou uma superpotência no mundo, porque passou a investir nos países europeus que estavam falidos, arruinados pela guerra, investiu no Japão, que foi arruinado pela primeira e segunda bomba ali, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e assim os Estados Unidos cresce como uma potência e a Rússia, por outro lado, cresce como uma outra potência. Nós vamos ler aqui alguma coisa a respeito dos livros de histórias, que diz assim, no livro Edmond Paris, The Secret Story of the Jesuits, na página 176. Então, uma história sobre os jesuítas que diz assim: Adolf Hitler era aluno da escola de Lambach e cantou entre os meninos do coro na abadia do mesmo nome. Ele descobriu a suástica lá, pois era sinal heráldico do padre Hagen. Heráldico significa uma ciência que estuda brasões, o significado dos brasões. E a suástica que Hitler usou lá nas suas bandeiras, as insígnias que ele usou, é um símbolo que tem um significado que já há muito tempo era usado nos cultos de povos antigos, né? Nas suas religiões antigas, é o símbolo do sol. Então, ao estudar isso, o padre Hagen estudava e ele era o administrador da abadia. E Hitler aprendeu esse emblema, ele copiou esse emblema através dele. Diz aqui também, a suástica é um sinal jesuíta, tanto que as igrejas católicas, que é simbolizada pelo IHS, eles dão outro significado, os jesuítas, né? Nas escolas jesuítas que há pelo mundo todo, eles dão o significado do IHS, mas o significado inocente é comum de todas as sociedades secretas atribuir um significado inocente para os símbolos que eles expõem para as pessoas. Mas, na verdade, há uma declaração de um jesuíta que significa Isis, Horus e Sete, divindades solares do Egito. Esse IHS, que é um símbolo dos jesuítas. E aqui diz, então, é um emblema criado no século XV em sua forma latina e foi adotado no século XVI por Inácio de Loyola como o emblema dos jesuítas. Tem ainda Alberto Rivera no livro The Godfathers, página 10.
Então diz assim, Alberto Rivera: nós, jesuítas, construímos um plano mestre que não apenas aniquilaria os judeus europeus, mas também tornaria o mundo contra eles. Instruímos alguns judeus leais ao Papa a escrever um documento chamado Protocolo de Sião. Alguns dizem Protocolo dos Sábios de Sião. Então o que é que diz esse livro? É que ele diz que eles que inspiraram a elaboração desse livro. Na verdade, é um conto fantasioso que aconteceu na Rússia, um conto de novela, que foi usado por uma novela, mas ele foi publicado como se fosse real. Documentos oficiais que diz que os judeus, que são o que ostenta o poder financeiro, que são os donos de bancos, que são a maior riqueza nesse sentido de finanças, que está nas mãos dos judeus, eles estavam criando um programa de conspiração contra os governos do mundo, a fim de dominarem todas as nações. Hitler acabou lendo esse livro, O Protocolo dos Sábios de Sião. De alguma forma, esse livro caiu nas suas mãos, e ele então perseguiu os judeus com base nas informações que ele recebeu daí. E ali continua então. Daí houve o Holocausto. 70 mil dos 80 mil judeus foram mortos. Dos 900 mil cristãos ortodoxos gregos, aqueles que haviam se separado da Igreja Católica no ano de 1054, então, dos 900 mil cristãos ortodoxos gregos que viviam na Iugoslávia, 200 mil foram forçosamente convertidos ao catolicismo e outros foram torturados e queimados. Agora, no outro livro, Avro Mahatam, The Vatican's Holocaust, página 83, caso você ver uma menção de um livro que você fique totalmente confuso, se você é uma pessoa que entende inglês, me perdoe porque eu não sei pronunciar mesmo, né? Estou lendo aqui, mas não sei pronunciar, então sai esse desastre da menção que eu faço, mas está no livro aqui de história. Então diz aqui esse livro, na página 83, vocês estão condenados à morte e só podem escapar dessa sentença aceitando o catolicismo. Enfim, é por isso que os Illuminati, os jesuítas, estavam por detrás da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial também, para estabelecer esses organismos, a Liga das Nações e a ONU, para que o Papa fosse apontado para o mundo, e é o que está acontecendo hoje. Nós vamos explicar isso melhor em encontros posteriores, que a ONU trabalha para que o Papa seja entronizado como o líder moral e o líder religioso e o líder político e econômico do mundo. Mas isso nós vamos dar sequência a partir do próximo programa. Mas continuando aqui. No livro de história continua. Quanto à Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini assinou com Pietro Cardinal Gaspar o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano em 1929. Já falamos isso no encontro aí que fizemos. Isso está aqui no livro Edmond Paris, The Vatican Against Europe, de Wycliffe Press, na página 69. Então, menciona que o Papa disse assim, ali no livro, Mussolini, isso é o Papa Pio XII, Mussolini está avançando rapidamente e com força militar conquistará tudo em seu caminho. Mussolini é um homem maravilhoso, você ouviu? Um homem maravilhoso. O futuro é dele. Veja que elogio incrível que Pio XII fez para Mussolini. Mas você vai entender por que ele escolheu Mussolini para dizer que ele é maravilhoso da Segunda Guerra Mundial. É porque ele criou o fascismo. E é isso que nós estamos vendo acontecer nesse socialismo global. Mas isso é para um outro encontro. Vamos continuar aqui. O padre jesuíta Alberto Rivera, no seu livro Is Albert for Real?, na página 41, nós lemos: o Papa esteve tanto na Segunda Guerra Mundial quanto Hitler e o catolicismo e o católico Mussolini. Então, o Papa, Hitler e o católico Mussolini. E, portanto, é igualmente culpado pelo assassinato dos 6 milhões de judeus. Então, os historiadores, eles conhecem as coisas. Esses que fazem matérias, jornalismo, eles acompanham todas essas movimentações e aqui temos esses registros, essas declarações históricas e ninguém pode negar. O Papa, Mussolini, Hitler deram as mãos e a ideia é criar um organismo que deu certo.
depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU. Posteriormente, o nosso tempo está avançado, posteriormente daremos sequência a esses detalhes da história e nós vimos que as coisas estão ganhando cada vez mais corpo, mais formato, elas estão se unindo cada vez mais, está havendo sentido do porquê dessa união e lá no fim vai se afunilando esse encontro de todos esses poderes. E você vai ver que Satanás, então, está já unindo os seus, como Jesus falou, serão atados em feixes para serem queimados. É isso que Jesus havia dito por intermédio da sua segunda vinda. Enfim, o nosso tempo não permite continuar nesse encontro, mas no próximo encontro você receberá mais informações de como isso está se estreitando mais e mais, esta união dos poderes das trevas, e como que eles estão moldando a geopolítica, estão mudando toda a estrutura do mundo para que o mundo volte a ser uma visão como foi no tempo de Nimrod. Todos em desafio a Deus, em declarada oposição a Deus, para que Deus e os seus fiéis sejam riscados da face da terra. Então, nesse conflito cósmico, nós estamos vendo as coisas se armarem assim, mas no final, sempre na Bíblia, você vai encontrar o final feliz, porque é Deus que está realmente no comando. Ele permite Satanás agir, mas no final é ele que dá o checkmate. E é por isso que nós fazemos questão de mostrar todo esse empenho do Satanás, para que no final você veja que ele sempre sai frustrado. No final, não dará em nada. Enfim, fique atento aos nossos próximos encontros. Por enquanto, pense nisso e que Deus possa te abençoar e até lá.